permitirá que teus pés vacilem e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, à tua direita, à tua direita. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem, meu socorro vem do Senhor, para a igreja. E hoje, que fez o céu e a terra. Continuando o tema, né, da semana, fortalecidos contra o medo, né? Quando a gente para pensar, né, o medo ele acaba visitando, né? Eu acho que o medo acaba, em algum momento, ele visita a todos nós, né? Às vezes é um medo por uma situação, né? Às vezes é um medo por uma doença, né? Mas a grande verdade é que às vezes a gente se sente impotente, né, diante do medo. Mas eu queria ler um verso para vocês, né? Porque quando a gente está diante do medo, né, o nosso recurso, muitas vezes o único recurso que nos resta é se entregar, né, nas mãos do Criador. E no livro de Isaías 41 e o verso 10, está escrito bem assim, ó: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, assim, o antídoto, né, o único antídoto real contra o medo é pôr a nossa fé, a nossa confiança em nosso Deus. Vamos iniciar aqui com alguns louvores e nós convidamos aí toda a igreja para participar conosco nesse instante. Para começar essa noite especial, quero convidar você a cantar conosco o hino de... eu esqueci o número do hino, gente. Mas é Canção da Vida. Esse hino fala sobre a nossa gratidão, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida e também na nossa família. Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos,
fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém? Vamos continuar o nosso louvor cantando a música Seja o Centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que
seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém? Quero convidar você agora a ficar em pé para nós cantarmos a música tema da nossa Semana da Família, Casa de Bênção. Minha casa será
Nesse momento eu os convido a se colocarem de joelhos, aqueles que puderem, para que ergamos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, honrado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Deus querido, neste momento nós te suplicamos, Pai, que se faça presente neste lugar e que nos abençoe, ó Deus, nessa noite, né? Assim como já tem nos abençoado através desses louvores, que também através, ó Deus, da tua palavra, tu venha falar ao nosso coração e nos achegar mais próximos a ti, Senhor. Deus querido, assim como nós também acabamos de cantar nesse louvor, que tu habite conosco, Senhor. Esse é o nosso maior desejo, Pai. Que tu habite conosco e que tu faças também, ó Deus, do nosso coração a tua morada, Pai. Deus querido, nós te suplicamos de uma maneira muito especial por cada família dessa igreja, em especial as que estão representadas aqui essa noite, que tu dê, ó Deus, que tu proporciona uma bênção especial para cada uma delas. Fica conosco, bom Pai, perdoa as nossas falhas, é o que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, meu Deus. Boa noite. Hoje nós estamos aqui num ambiente mais aconchegante, né? Uma sala, a iluminação hoje não tá aquele branco, tá mais aconchegante. E todo mundo sabe que é por causa da nossa semana da família. E começamos hoje e vamos ter sorteio. Acho que todo mundo já pegou o número. Se alguém não pegou o número, lá atrás com a irmã Guilhermina, ainda tem. Nós iniciaríamos o sorteio com brindes para crianças. Mas hoje nós não temos crianças. Temos hoje o Noah. Então dá o do Noah? Então dá o do Noah. Noah, você quer vir escolher? Todos os pais, é um programa para a família inteira. Então, as crianças também vão ter o momento dela, vão ter o brinde dela. Vai ter a historinha. Vem. Você pode escolher o cubo mágico, a historinha de pintar. O Uno, acho que você já não tem idade, não. Mas tem um dominó multiplicação. Eu acho que também não, mas qual que você quer? Qual que o seu coração manda? O livro de pintar? É um quebra-cabeça? Então, o Noah escolheu um quebra... Ai, gente, é um quebra-cabeça mesmo. Um quebra-cabeça, toma. Parabéns por ter vindo. E agora começamos o dos adultos. Vamos lá. Olha, Carla, foi você que separou. Esse Uno aqui, eu gostaria de ganhar. Olha, o Ian ali também, hein? O Ian ali gostou. Então vamos para o nosso primeiro número. A pessoa vai ganhar, vou começar pela comida. São amendoins. Esses amendoins caramelizados são muito bons. 36, o pessoal foi rápido. 36. Venha receber os seus amendoins. Provavelmente não, mas está tudo certo. É só amendoim, é natural. Já é para a sobremesa de amanhã. Vamos agora para uma toalhinha de mão, de rosto, para o banheiro. Pode soltar. 38. 38. Não. Então pode ir outra.
28. Estamos na casa dos 8, né? Estava nos 30, agora está nos 8. Ninguém? Pode lançar o próximo. 17. Olha, parabéns, você ganhou uma toalhinha nova para o seu banheiro. E nós temos um livro, A Última Voz, o papel profético das publicações no tempo do fim. Vamos ver quem vai ganhar este livro. 27. Olha, boa leitura. E por último, e não menos importante, um creme todo dia de Amora. Sabonete. É que aqui tá Rabón de Tocador. Tá em espanhol. Pronto. Será que a gente já tem esse ganhador? Vamos lá. Ele de Amora Roxa e Jabuticaba. Pode soltar o número. 26. Olha aí, ganhou um Rabón. Eu pronunciei certo? Rabón. Esse foi o nosso sorteio de hoje. Venham amanhã, tragam as crianças. E lembrando também que no último dia, nós teremos esse sorteio dessa cestona, que, gente, tá de parabéns. E é para quem vier todos os dias. Não esqueça de marcar a sua cartelinha. Aqui nós temos capacho. Nós temos maquininha Bluetooth que você consegue colocar no banheiro para escutar música. Ela é a prova d'água. Você pega e gruda ela assim na parede. O que nós temos mais? Gente, que bonitinho. Um saleiro e um pimenta. De coisa com pimenta? Tipo de vidro com uma tampinha de tempero. Muito legal. Temos suplá, temos decoração, tem toalha. Tem muita coisa aqui, gente. Então, venha todos os dias e não esqueça de marcar o seu cartãozinho. Vamos continuar agora com a nossa programação. Boa noite. Olha, esse é o momento das crianças. A Carla pediu que eu tivesse uma história. Ontem eu arrumei uma história, hoje também. Vamos ver se eu consigo mais, né? Mas eu estou tentando. É o momento das crianças. Eu fiquei triste de não ver as crianças aqui, porque nós vamos ter esse momento especial para elas. Exatamente. É de família, gente. Nós não podemos. Hoje, pela manhã, você assistiu, Carla? Na sala 57? Eu fiquei... eles mandaram o vídeo, o sermão para mim. A importância, aquilo ali que eu falei, eu estou assim... Os nossos filhos, eles têm que nos acompanhar em todos os cultos. As crianças não podem estar só presentes na escola sabatina. Ontem eu encontrei com um amigo, perguntei como é que está aí na igreja. Ah, sim. A minha esposa leva a minha filhinha na escola sabatina. Mas como? Só na escola sabatina. Nós estamos preparando para o céu, nossos filhos para o céu assim, pastor. Levando as crianças só para a escola sabatina. Os demais cultos, elas não têm que estar participando. É triste, não é? Eu ouvi isso, eu fiquei triste quando eu ouvi isso. Ah, mas leva só para a escola sabatina. Irmãos, eu não estou puxando a orelha de ninguém, tá? Eu estou falando assim da importância da família estar junto nos cultos. E a Carla preparou com muito carinho, a gente está preparando um momento especial com elas, para que elas também sintam participantes deste momento. E eu vou contar uma história agora. Vocês, adultos, podem ouvir também, tá? Mas eu estou contando para o Noah. Tá, Noah? Noah, você já passeou de barco? Já passeou de barco? Já? Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A minha irmã detesta porque ela fica tonta, né? Eu gosto, acho legal. E você já teve medo, Noah? Nunca teve medo na vida? A gente tem medo, sim.
Às vezes a gente tem medo de um cachorro, não é? De caranguejo. Tem. Ó, tem gente que tem medo de barata. Ixi, olha lá, ó, sua mãe tem medo de barata. Às vezes a gente tem medo. Às vezes tem medo de ficar no escuro, não é? Tem medo. O medo não é uma coisa que deveria existir, mas ele existe. E eu vou contar uma história agora, que está na Bíblia. Eu não vou ler, tá? Estou até sem óculos aqui, mas depois vocês procuram. No capítulo 8 de Lucas, fala de Jesus. Jesus, ele tinha uns amigos que tinham barco, porque eles eram pescadores. E Jesus, quando Jesus estava aqui, tinha muita gente perto de Jesus, não era? As pessoas queriam ficar perto de Jesus, por quê? Queriam ser curadas, queriam ouvir de Jesus. Então, Jesus estava sempre muito acompanhado. E numa dessas vezes, ele estava tão cansado, no final da tarde, tão cansado, estava perto do mar da Galileia, tinha um barquinho, né? Falou assim, olha, vamos entrar nesse barco? É difícil contar história segurando. Vamos entrar nesse barco e atravessar para o outro lado enquanto eu descanso um pouco. Vamos nesse barco. E os discípulos entraram. Os seus amigos entraram no barco. Sabe? Eles entraram naquele barco. Será que Jesus também entrou? Jesus também entrou. Jesus também entrou no barco. E eles entraram para atravessar o barco. Jesus estava muito cansado. Jesus também cansava, né? E eles foram, então, no princípio, estava tudo tranquilo, eles lá no barco. E Jesus, como estava muito cansado, ele pensou assim, eu vou descansar um pouquinho. Eu vou deitar no barco e descansar um pouquinho. Eu estou muito cansado. Ele estava tão cansado que ele dormiu. Ele dormiu lá no barco e o barco continuou. Só que de repente, aqui, olha, Noah, você quer ver? Está vendo? Ele deitou e foi dormir um pouquinho. E o barco, de repente, teve um vento muito forte, relâmpagos, e o barco ficava para lá, para cá, para lá, para cá, e virava. Eles ficaram com medo, tia Carla. Aqueles amigos de Jesus tiveram, e Jesus estava dormindo, não viu nada. Tiveram tanto medo, e eles lembraram, Jesus está dormindo no barco. E sabe o que eles fizeram, Noah? Foram lá acordar Jesus. Jesus, você não se importa. O barco está quase virando. Nós estamos com medo de entrar água no barco e nós morrermos todos. Sabe o que Jesus fez? Ele levantou e ele falou para os ventos assim, acalme-se. Falou para as águas, fiquem quietas. E tudo ficou calmo. Os amigos de Jesus falaram assim, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo ficou calmo e eles puderam chegar do outro lado. Eles estavam com medo, eles esqueceram que Jesus estava ali. Sabe, criança? Olha aqui. Noah, você sabe que quando você estiver com medo, você pode pedir que Jesus, ele está com você? Eu lembro que eu era pequena, eu tinha muito medo de escuro, mas muito medo. E um dia minha mãe falou assim, Isa, você não tenha medo. Sabe quem está com você no escuro? Jesus. Ele manda um anjo. A gente não tem que ter medo quando Jesus está conosco. Então, quando Jesus está conosco, tudo vai muito bem. E eles aprenderam aquilo. Não precisava de ter medo, porque Jesus estava lá. E na nossa Bíblia, vamos ver aqui, a tia vai ler para a gente. Salmo 41, 2 diz assim, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz. E o faz feliz na terra e não o entrega à discrição dos seus inimigos. Olha bem, então Jesus disse que a gente não precisa ter medo. O Senhor está conosco e Ele nos protege, tá bom? Então vamos fazer uma oração? Vamos aqui, Noah, nós dois? Vamos aqui. Querido Jesus, obrigada porque nos protege e nos guarda sempre.
fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Leonor. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém.
Boa noite. Irmãos, nós teríamos aqui agora um testemunho, mas a irmã, ela vem da igreja do PSU e ela está presa no Pentecostes. Não lá no Pentecoste, mas no trânsito. Então, porque está um engarrafamento enorme. E é bem aqui do lado, né? No parque. Então, eu vou passar a palavra para o pregador e se ela chegar a tempo, vocês vão ver um belo testemunho no final, depois da pregação do pastor. Tá bom? Mas é poderoso mesmo o testemunho dela. Quero apresentar a vocês aqui o pastor Carlos Gil. Ele é o nosso departamental do Lar e Família. Acredito que algumas pessoas já o conhecem, ele já esteve nessa igreja, já esteve almoçando com a gente na junção lá, quando éramos lá na Rua 10. E tem algo especial também, que a digníssima dele estará conosco na quarta-feira, pregando aqui. Ela é departamental do Ministério da Mulher. Ela vai estar quarta-feira conosco, vocês não podem perder, é um casal maravilhoso, tá? Obrigada, pastor. A palavra é sua. Alô? Boa noite, irmãos. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que diria eu imagino que para se preservar de um argentino, vocês sentaram bem longe, né? Mas como a Copa está ainda, falta um pouco, uns dias, somos amigos, verdade? Somos amigos. É um privilégio estar com vocês nesse dia especial, começando uma semana dedicada à família. Parabéns ao Ministério da Família da Igreja por ter providenciado esse tempo. E eu quero prometer um presente muito especial na quarta. Quantos já leram o livro As 4 Estações do Casamento? As 4. Alguém? As 4. O casamento passa por 4 estações. Quais são as 4 estações do ano? Quais são elas? Primavera, verão e inverno. Em qual estação você acha que você está? Alguém me falou, pastor, estou na primavera. Outro me falou, pastor, eu acho que estou no outono. Outro me falou, eu estou no inverno, pastor, a coisa está muito fria. Qual estação você está do casamento? Venha na quarta, você pode levar de presente o livro de Gary Chapman. É um livro, vou trazer 5 livros para presentear vocês, 5, para que não fique um seria muito pouco. E vou vir com minha esposa, vou acompanhar ela não está hoje. Terminou uma semana de evangelismo essa semana e ficou no inverno. Ficou invernando agora, né? Agora vai dar uma descansada, mas amanhã já vai estar com força novamente. Um privilégio estar com vocês nesta casa do Senhor. Parabéns por o esforço que vocês estão fazendo. E eu tenho certeza, nós oramos com o irmão tesoureiro, lá acima da igreja que vocês estão construindo, que não é fácil, é um desafio muito grande, mas Deus está conosco. Amém? Você já pensou alguma vez passar um dia sem medo, um dia sem temor? Um dia, sem nenhum tipo de medo. Já pensou passar? Já passou um dia sem temor? Um dia.
apenas um dia. Eu falei isso em um lugar e alguém falou, pastor, eu seria muito feliz se eu pudesse passar um dia sem temor. O tema de hoje tem a ver com o medo, temor. Nós nascemos com temor. E onde que se origina o medo? Vamos à nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Se vocês me acompanham, vamos ler o texto. O capítulo 3 do livro de Gênesis. Nossa triste história. Nossa triste história. A primeira vez que aparece a palavra medo, temor, está no Gênesis. E o temor está relacionado com a desconfiança. Quem não confia, teme. Quem confia, não teme. Nossos primeiros pais deixaram de confiar em Deus. E como consequência da falta de confiança, fruto do pecado, o temor apareceu naturalmente. Gênesis capítulo 3, verso 10. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive que medo e me protegi, me escondi. Tentei me proteger por mim mesmo porque tinha medo, porque estava desprotegido. E Deus, que no passado imediato era a causa da minha alegria e minha segurança, agora é causa, entre aspas, de meu medo. Deus não mudou, mas a atitude de Adão e Eva tinha mudado. E como resultado dessa mudança, o temor se instala no coração. E dali na frente o temor vai nos acompanhar. E vamos heredar e vamos cultivar o temor ao longo de nossa vida. Mas sabem uma coisa? O Filho do homem, Cristo, apareceu para desfazer as obras de quem? Do diabo. E nós queremos hoje olhar para um incidente que nossa irmã relatou há pouco. E eu quero pedir para vocês me acompanharem ao texto que nossa irmã compartilhou com a única criança da igreja. A única criança privilegiada, essa criança. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a estudar algumas coisas ao respeito do temor, do medo. O medo nos acompanha, mas para o cristão adventista, o medo não precisa dominá-lo. Você não vai poder evitar o medo. Ele vai te acompanhar. Mas você pode evitar que ele domine você e domine eu. Vamos para o texto, a história vocês conhecem. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 é o evangelho que nós temos. Poderíamos escolher os três evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. Os três falam da mesma história. Marcos capítulo 4, verso 35. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde,
Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Quem falou e deu a ordem a seus discípulos? Quem é que falou? Jesus. Quem enviou os discípulos? Jesus. O texto nos deixa claro que é Jesus quem manda, quem envia. E os discípulos, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, a outros barcos, e outros barcos o seguiam. Jesus dá a ordem. E os discípulos, que fazem com a ordem de Jesus? O que eles fazem? Obedecem. Meus queridos irmãos, quem obedece ao Senhor não está isento de problemas. Quem obedece ao Senhor não está isento de problemas. Os problemas vão aparecer para aquele que é obediente e para aquele que não é obediente. Para aquele que escuta a voz de Deus e aquele que não escuta a voz de Deus. Os problemas vão vir. Vão vir. O importante é ter segurança de que nós temos a Jesus conosco. Verso 36. Eles obedecem. Verso 37. Ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O barco estava como? Para se afundar. A tempestade veio, independente se Jesus tinha enviado eles ou não. A tempestade veio. E veio quando eles menos esperavam. Assim acontece conosco. Aparecem situações em nossas vidas no momento em que nós menos esperamos. E parece que essa situação vai nos afundar. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu pergunto, como alguém dorme no travesseiro? O travesseiro que fala o texto era uma sacola de areia que era utilizado como para dar peso ao barco. Ainda os pescadores da região utilizam essa sacola de areia que dá um peso. E era tipo um travesseiro. Jesus, cansado do dia, coloca sua cabeça sobre o travesseiro e começa a quê? Dormir. Como é que ele pode dormir em meio de uma tempestade? Por quê? Porque ele está cansado. Você dorme quando está cansado. Porque ele trabalhou o dia todo fazendo a obra de Deus e agora ele podia quê? Descansar. Quando você tem uma consciência limpa, você fez o que tinha que ser feito e fez da melhor maneira que você sabia fazer e fez para Deus, você pode quê? Descansar. Descansar. Descansar na providência de Deus, descansar na proteção de Deus, descansar no cuidado de Deus, porque você fez sua parte. Nosso temor muitas vezes tem a ver com uma consciência pesada, por não ter feito o que temos que fazer. Então o temor se instala. E quando o temor se instala, a gente não consegue quê? Descansar. Jesus coloca sua cabeça sobre o travesseiro, entre aspas, e descansa, sem temor. Ele não tem medo. E por que ele não tem medo? Porque ele tem absoluta confiança no seu Pai Celestial. Porque Adão e Eva tinham medo lá no princípio? Porque tinham perdido o quê? A confiança. Meus queridos irmãos, a base do temor é a falta de confiança. A falta de confiança é a base do temor.
Quem confia não teme. Agora os discípulos estão lutando com uma tormenta infernal. Tem essa expressão no português? Uma tormenta infernal. E eles estão lutando. E ao princípio eles estão lutando bastante bem, porque a maioria deles são quê? Pescadores. E pescadores conhecem que o mar de Galileia, às vezes ele fica bravo. Mas assim como fica bravo, ele fica depois tranquilo. E eles lutam com toda a sua força, mas com o decorrer do tempo, a tempestade é cada vez mais forte. E eles começam a temer por suas vidas, temer por seu futuro, temer por sua segurança. Agora eu me coloco na cabeça deles. Nós estamos aqui por ordem de quem? Por ordem de quem eles estão no barco? Jesus. E nós estamos aqui por ordem de Cristo, fazendo a vontade de Deus, tentando ser fiel no meu trabalho, tentando ser fiel na minha casa, e olha o que acontece comigo. Que tempestade! Por que esses que andam longe de Deus não passam por o que eu estou passando? E agora eu estou nessa tempestade. Eles poderiam ter pensado assim. Poderiam ter pensado assim. E talvez pensaram assim. E no meio da escuridão e com medo de perder a vida, eles vão procurar quem? Cristo. E vão acordar Cristo. E vão falar para o Senhor: Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Por que eles têm medo? Porque eles acham que Deus não se importa, porque eles acham que Deus não está cuidando deles, porque eles acham que Cristo está dormindo. O temor deles é a falta de confiança em Cristo. A segurança de Cristo é a confiança no Pai. Vem a diferença? Cristo dorme porque ele confia. Os discípulos têm temor e desespero porque eles não confiam. E Jesus quer ensinar essa lição para você e para mim. Que no dia que eu tenho medo, fala o Salmo, lembram o Salmo? O dia que eu tenho medo, nesse dia eu confio. O dia que eu temo, o dia que eu confio. Irmãos, nós não podemos evitar o temor. Nesse mundo vamos ter aflição, mas nós podemos, quando o temor tenta tomar conta de nós, confiar naquele que tem nos chamado. Amém? Jesus então acorda. Jesus acorda. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, enmudece. E o vento, que? Se quietou. E vem uma grande que? Bonança. A calma do coração de Cristo calma o mar. E os discípulos, ele lhes diz: por que sois assim tímidos? Diz essa versão. Aqui. Não sei como. Alguém tem a nova versão internacional? Alguém tem a nova versão internacional na sua Bíblia? Tem? Alguém tem? Não tem. Não tem. A nova versão internacional pode dizer diferente. Por que vocês têm tanto medo? Fala Jesus. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm medo? Como é que não tem quê? Que diz o texto? Como termina? Como é que não tem quê? Fé. E que falamos nós? Que a falta de confiança é a base do medo.
O problema do medo de vocês é a falta de confiança no cuidado, na segurança, no caráter, na pessoa de Deus. Não tenha medo. E os discípulos se perguntaram: quem é esse que fala para o mar e o mar fica calmo? Quem é esse? Quem é esse que calma o mar? Meus queridos irmãos, apenas uma dica contra o temor. Confia no caráter do Senhor. Confia no caráter do Senhor. Nós vamos passar por tempestades. Nós vamos enfrentar doenças. Nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar. E talvez você está passando por uma delas. Mas a dificuldade é a grande oportunidade que Deus nos dá para confiar. Para confiar. Quando eu era jovem, tinha um canto que nós cantávamos. E esse canto ficou na minha cabeça. O canto falava: puedo confiar en el Señor, no me va falhar. Dá para entender? Eu posso confiar no Senhor, Ele não vai me falhar. Puedo confiar en el Señor, não me va falhar. Eu posso descansar, continuava. Eu posso descansar. Eu posso descansar. Eu posso descansar. Por quê? Porque Ele não vai me falhar. Quando eu era adolescente, não adolescente, quando eu era jovem, eu era muito temeroso. Chama temeroso? Tinha medo. E eu lembro que fazia segundo ano do ensino da escola, não médio, fundamental, segundo ano. E nós morávamos quase a 1 quilômetro e pouco da escola. E meu irmão e eu, bem cedo íamos na escola, cedo de manhã. E eu fazia segundo ano. Menino, quantos anos tem um menino de segundo? Era a segunda vez que eu fazia segundo, então era como terceiro ano. Quando era. Mas eu fazia segundo porque repeti, né? Era tão estudoso que queria fazer 2 anos, duas vezes o mesmo ano. Então, eu estava assim, teria quantos? 9 anos? Uma coisa assim, 9 anos. E eu tinha uma companheira na aula, muito brava, eu lembro dela. Era uma muito brava. E um dia eu fiquei bravo com ela também. E eu enfrentei ela. E falei umas coisas que eu não posso falar porque eu sou pastor agora. Mas eu falei umas coisas assim. E ela ficou brava comigo. E me empurrou e eu empurrei ela também. E tal. E como eu era homem, venci, né? Hoje iria preso. Eu estaria preso, né? Por nenhuma mais. Como é que chama? Também estaria, né? Mas ela era grandona, né? Eu acho que ela teria que ir preso, né? Ela teria que ir na prisão porque ela era grandona e eu era mais pequeno. E ela falou assim: agora eu vou falar para meu irmão e ele vai bater em você. E eu fiquei com muito medo, porque ele fazia o 5º ano. E eles moravam no caminho da escola, no caminho, justo na metade, moravam na casa deles. E eu lembro o nome ainda dele, Hugo era. E Hugo, esse sim, era grandão e fazia o 5º ano. E eu fiquei com medo. E ele chegou na aula assim, porque falou para a irmã, íamos na mesma escola, e falou assim para mim na porta: agora quando você volte para a sua casa, vou bater em você. E ali eu fiquei com medo, muito medo. Então eu falei para meu irmão, e meu irmão tinha medo como eu também. Os dois eram medo. Então nós decidimos fugir. Vamos fazer o seguinte: vamos sair bem, ainda quando estão formados, nós hacíamos uma formação para sair.
Na hora que começava a formação, os dois fugiam, quilômetros correndo. E de manhã, nós chegávamos tarde, para não chegar no horário, porque ficava no caminho a casa dele. E por uma semana eu andei assim, fugindo, com medo. Uma semana. E tinha outro companheiro meu que ele tinha demorado muito em estudar, então era grandão, estava bem passado de anos para estar no curso. Ele teria que estar como no 7º ano, mas estava no 2º. A cabeça dele era muito simples, mas era bom. Pensa em alguém bom. Bom, assim, dava tudo que ele tinha, era muito cuidadoso, cuidava da gente. E um dia ele perguntou para mim assim, como uma semana e pouco: Carlos, o que acontece que você está chegando tarde e vai embora cedo? E eu contei para ele. Sabe que Hugo, aí ele quer me bater. E ele perguntou assim: e esse é teu problema? Esse é o problema que você tem? Sim, eu sou fraco, não vou conseguir. E ele falou assim: deixa comigo. E ele era grandão, imagine. Deixa comigo. Amanhã você vem bem cedo, passa por minha casa e nós vamos juntos. E eu lembro ainda como agora, né? Meu irmão, eu, que era o mais pequeno, e meu amigo, era grandão assim. E nós fomos para a escola e passamos frente à casa do Hugo. Hugo viu a gente e saiu como um cachorro, né? Saiu assim: agora eu vou te bater porque tal coisa você fez para minha irmã. Você bateu em ela, agora você vai receber. E eu lembro como agora, né? Como meu amigo se colocou assim, não falou nada, apenas se colocou na frente. E falou assim: ele anda comigo. E não precisou mais nada. Simplesmente ele falou: ele anda comigo. E acabou. Com quem você anda? Se você anda, você tenha medo. Porque nós somos fracos. Nós somos débiles. Mas se você anda com ele, não tenha medo. Quem está no teu barco? Eu não estou falando que você não vai ter tempestade. Não. Jesus está no barco, mas veio a tempestade. Por Jesus estar no teu barco não significa que você não vai ter tempestade. O que significa que Ele vai cuidar de você. E não vai permitir que nenhuma coisa que não seja para a tua salvação eterna aconteça com você. E Ele vai permitir que tudo o que aconteça, aunque seja ruim, seja para a tua salvação. Porque tudo o que acontece na vida de aquele que ama a Deus é para o bem de aquele que não ama. Quem está no teu barco? Pode ser que às vezes parece que ele dorme, não escuta, e você luta na escuridão, mas ele está ali. Ele está ali. Não tenha medo. Ande com ele. A base do temor é a falta de confiança. Confiem no amor, na misericórdia e na bondade de aquele que deu sua vida por você na cruz do Calvário. Quantos de vocês gostariam de se reconsagrar ao Senhor e falar para o Senhor: Senhor, eu tenho medo muitas vezes. Tenho medo do futuro, tenho medo de ficar doente, tenho tantos medos. Mas, Senhor, obrigado por estar no meu barco. Obrigado, Senhor. Me dá a calma que você tem e a confiança que você tem, para que eu também possa confiar e descansar no Senhor. Quantos de vocês gostariam de orar? Se coloca em pé para essa oração, por gentileza. Pai nosso, obrigado por Cristo que está em nossa barca, que está em nossa vida, que está nos acompanhando.
quando o inimigo sai a nosso encontro para bater em nós, obrigado porque o Senhor nos defende. Obrigado porque nas tempestades da vida o Senhor cuida da gente. E o Senhor fala e a tormenta obedece. E a calma vem porque não tem coisa que o Senhor não faça em nosso favor para nosso bem eterno. Nós nos reconsagramos ao Senhor nessa noite e queremos te pedir que o Senhor conceda a gente confiança, para que possamos ter perfeita confiança no teu caráter. E confiando no teu caráter, possamos ter calma na alma, paz no coração, e que o temor não domine a gente. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, eu sei que, imprevistos acontecem. Mas eu não posso deixar a irmã que veio lá do PSU e com um testemunho tão poderoso e deixá-los também sem conhecer esse testemunho. Eu quero apresentar a vocês a Bia. Ela vem lá da igreja do PSU. E apesar de que a temática é sobre medo, mas é como o pastor falou, todos nós sentimos em algum momento medo. Mas eu me recordo, não sei se a Bia vai se lembrar. Minha sogra e eu dávamos estudo para uma moça, e essa moça, a gente levou ela no domingo à noite para a igreja, e essa moça teve uma manifestação nela do inimigo. E a primeira pessoa que se levantou, ela não canta, né, Bia? Bia não canta. Ela se levantou do banco, foi lá na frente e começou, Castelo Forte é o nome. E ela não canta. Então, nesse dia, você não teve medo, né, Bia? Mas vamos nos assentar aqui. Alguém poderia tirar aqui e trazer um microfone para a Bia, por favor? A gente preparou essa sala para que você sente, e a gente conta essa história para a gente de força, de fortalecer mesmo no medo, E pode começar. E aí eu vou, a gente vai intermediando aqui. Boa noite, irmãos. Vou procurar aqui ser bem rápida. Cheguei atrasada, muito atrasada, foi um imprevisto. Mas eu estou fazendo 18 anos de vida, Assim, de poder te dar a oportunidade de reiniciar a minha vida, principalmente ao lado de Cristo. E enquanto o pastor falava ali, eu fiz uma retrospectiva rápida de como Deus tem o poder de nos tirar o medo. Há 18 anos atrás, eu tive um câncer germinativo que fez foi uma coisa assim arrebatadora. Tirou minhas esperanças no momento não só de vida, mas também eu lutava por um tempo por engravidar. E esse sonho foi exterminado por conta de um câncer de ovário. E não só uma cirurgia que tirava ovário, tirou o útero, foi uma esterectomia total que eu tive que passar, mais um implante no intestino, porque eu já tinha metástase. Mas aí, além de tudo isso, eu ainda tinha que passar por um tratamento de quimioterapia.
E para mim, naquele momento, quimioterapia representou nadar. Assim, quando o médico me falou, a senhora vai passar por um tratamento de quimioterapia, eu fiquei imaginando, agora é nadar, é o que a gente mais vê, e morrer na praia. E eu realmente, eu tive muito, muito medo. Quando o médico falou, a senhora vai ter que fazer químio, aquilo ali soou para mim morte. E um sofrimento muito grande. Mas, irmãos, eu posso só afirmar para vocês que em poucos minutos, porque eu acho que estava tendo um evento nesse dia na esplanada, e eu voltei para casa em meio a um engarrafamento e tudo, meu marido, nós dois no carro e eu pensando ali. Deus enxugando minhas lágrimas, tirando aquela dor do meu coração, falando comigo assim mesmo, e milagres, naquele momento acontecia milagre, que eu jamais, pela minha força, eu conseguiria. A transformação do meu esposo, a minha transformação, tudo, até chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu fui dar a notícia para a minha família, minha mãe, meus irmãos, eu já dava notícia assim, eu vou fazer quimioterapia. Eu sabia o que me esperava. Mas eu falei assim, mas eu vou ficar bem. Eu vou sarar. Aí minha mãe ficou muda quando eu falei, minha irmã também. Mas ali eu já tinha certeza que se fosse para morrer, eu estaria com Cristo. E se fosse para viver, eu viveria para servir Ele. Ainda que pecadora como eu sou. Continuo sendo, né? Eu era e continuo sendo. E Bia, eu sei que não foi só uma vez. Quantas vezes você foi, veio e ficou nessa coisa de ir e ficava bem, depois voltava? E a família, e o esposo, e o Pedro? Quando o Pedro surge e o Pedro... Tem os planos do Pedro que você queria ver, que você queria participar, e você disse para mim que tinha muito medo de não ver o Pedro, a vida do Pedro, né? O que ia acontecer com Pedro? Conta aí para os irmãos. Eu tenho um filho, né? O Pedro Henrique. E esses dias eu ainda falei, tem um salmo, né, que diz assim, eu não sou muito boa de gravar, mas agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E Deus satisfez o desejo do meu coração, que era ver meu filho crescer. Né? Depois desse tumor, eu já fiquei doente outras vezes, mas não tão grave quanto foi, porque hoje eu sou acompanhada pelo médico, mas eu vi. Tem um irmão na nossa igreja que ele ri e fala assim, irmã, você foi muito... se eu fosse você, não teria feito esse pedido para Deus, não, mas eu falei, Senhor, o Senhor deu 15 anos para Ezequias, e eu ficava pedindo assim, me dá 20 anos. Porque 20 anos será o suficiente para ver meu filho crescer, formar e casar. Mas agora eu estou pedindo ele mais, porque só falta 2 para entrar aos 20. Porque meu filho ainda não casou. Mas ele já se formou. Em 2019, meu filho se formou, né, no NASP, que era um desejo. Você pensou como Deus é bom? Eu queria ver meu filho estudando na escola adventista. Deus me deu. Eu nem imaginava que eu ia ter condições, mas Deus me deu condições. Deus me deu condições. Meu marido, um simples frentista. E eu trabalhando como vendedora de roupa, vendi roupas. E a gente conseguiu formar nosso filho, né, no NASP, pagando aí ali todo mês. E sustentando meu filho o tempo que foi necessário. Né? E assim, hoje, infelizmente, está aí outro desafio, porque ele está fora da igreja.
saiu, né? Tirou umas férias. Mas agora eu estou pedindo, Senhor, deixa eu viver para ver ele voltar. Né? Ver esse milagre. Mais esse milagre. E enquanto mulher, você perdeu os cabelos, emagreceu. Como foi enfrentar isso? E diante do seu esposo, né? Como foi isso? Almir foi um anjo. Que jamais cobrou de mim em momento nenhum. Eu vi muitas mulheres ser abandonadas no hospital. Mulheres novas. Eu estava ali já fazendo 40 anos na época. Eu ia fazer. E eu não só perdi o cabelo, mas eu perdi o brilho da vida. Irmãos, essa quimioterapia é terrível. E eu costumo dizer que eu já não me olhava no espelho porque não tinha cabelo para pentear. Não fazia, eu não tinha nem desejo. Mas eu fiquei muito triste um dia que eu me vi assim. E eu não via vida mais em mim. Porque tinha uma névoa que cobria assim meus olhos. E é muito triste. É muito ruim você olhar para você assim e falar, nossa, que estágio de vida, né, que eu cheguei. E houve um dia, Carla, muito assim, eu costumo falar para a Almir, que eu falo, ó, todas as nossas indiferenças, todas as nossas questões, eu acho que Deus resolveu nesse dia. Porque eu passei uma noite muito, muito, muito fatídica. Eu passei muito, muito mal nessa noite. Acho que eu precisava repousar e eu não repousei, e à noite eu não consegui dormir. E eu enjoei muito, vomitei muito. E eu pensava que ele não ia conseguir passar a noite ali comigo. Eu imaginei, falei, não, ninguém vai aguentar isso. E eram as 4 horas da manhã, a última vez que eu me lembro de levantar para ir ao banheiro. Porque toda hora eu levantava. E eu me imaginei que ele estivesse dormindo. Porque ao me ter um sono muito, ele dorme muito rápido. E quando eu me levantei, eu coloquei o pé no chão. Eu posso ver, eu sinto isso como se fosse hoje, ontem na minha vida. Eu vi ele segurar no meu braço. E eu não tinha um fio de cabelo nem na cabeça, nem na sobrancelha. Eu era uma morta-viva. E ali, para mim, aquele toque dele falou para mim, você não está só. E ele me levantou e me ajudou. E quando eu me deparei com um espelho que tinha no banheiro, eu falei, Almir, eu estou morrendo. Ele falou, não, você não vai morrer. Isso, para mim, irmãos, é um milagre de Deus. Porque uma pessoa doente, o cheiro dela não é bom. Nada é bom. Dá trabalho, irmãos. Eu cuidei da minha mãe doente. Dá muito trabalho. E eu, assim, eu como mulher, eu sou grata a Deus. Porque meu marido, nós temos as nossas questões e diferenças, como eu falei, mas quando se trata assim de cuidar de mim, nem minha mãe cuidou de mim como meu esposo. Nem minha mãe tinha paciência de cuidar de mim como ele cuidou. Em todo o tempo. Até o dia que eu fiquei curada. Que emocionante, né? Eu tô aqui quase chorando. Mas força em Deus, né? Você parou de trabalhar? Quando você parou de trabalhar na igreja, você voltou? Como é que foi? Com um tempo, claro, se cuidando. Naquela época eu queria era viver, né? E quando eu
Melhorava um pouquinho, porque passava 3 dias muito acamada mesmo, quando vinha do hospital. Eu ficava 5 dias no hospital, voltava para casa. Então, aqueles 3 dias ali era prostrada mesmo. Mas aí, na quarta-feira, eu queria ir para a igreja. Porque eu estava me reconciliando com a igreja adventista. Eu estava me reconciliando com Deus, acima de tudo, mas com a minha igreja, que eu estava afastada. Então, eu tinha vontade de voltar. Aqueles irmãos que eu não conseguia fazer amizade, Deus estava me dando ali amigos novamente. Pessoas que me amou, que se juntou a mim para cuidar de mim. Então, eu fazia questão de ir na igreja, pedir oração. Né? E foi na quarta-feira, inclusive, que eu pedi oração, porque eu ia fazer 6 ciclos de químio. Mas eu fiquei muito temerosa de não conseguir fazer, porque era muito forte, muito pesado. Eu fazia 5 sessões de quimioterapia, de 2 horas cada uma por dia. E eu pedi oração, quer dizer, eu não deixei de ir para a igreja, eu não deixei de frequentar a igreja. Assim que eu melhorava, eu ia e fazia as pessoas saber que eu estava doente, que eu precisava das orações. Com todo respeito ao pastor que está aqui com a gente, mas ontem mesmo eu comentei com uma amiga minha. Naquele momento, não era o pastor que estava me visitando, porque muitas igrejas, e eu era uma pessoa que não frequentava muita igreja na época, mas alguns irmãos que me conheciam, como a Ausélia, Morgana, e eles iam na minha casa, e me visitavam, e foi uma corrente de oração, irmãos, e o milagre aconteceu mesmo. Amém, né? E eu acho que a gente quer conhecer o Almir. Eu já conheço. Vem aqui, Almir. O povo vê que homem valoroso você se tornou. E você é. Foi esse homem aí, gente, que deu toda a força para a Bia, que foi o apoio, a fortaleza dela. Primeiro Deus e o Almir, depois, né? Primeiro Deus. Então, é esse casal aí que eu queria apresentar para vocês hoje, nesse testemunho. E dizer que Deus continue abençoando a sua vida, Bia. Amém. Do Almir. E dizer, eu me arrisco a dizer, porque eu já precisei muito dessa igreja. E essa igreja, o povo que ora. Amém. A gente vai colocar o Pedro no nosso caderninho de oração da família e do nosso grupo. E Deus vai fazer Pedro voltar, porque não tem condições de Pedro ficar fora. Lembro de Pedro na igreja trabalhando na sonoplastia, né? Sim. Não é possível. Pedro vai voltar, Deus ainda vai deixar você ver isso, né? Está chegando agora sábado. Ô, benção. Está vindo aí e agora tem que orar por ele pela namorada, né? Uhum. Porque ela disse que arrumou uma namorada. Eu falei, agora é mais uma, né? Para me orar. Qual é o nome dela? Renata. Renata. Pedro e Renata. Renata. E fortalecida. Fortalecida, com certeza. Mesmo com medo, mas certa de que, né? Mesmo com medo, é igual eu falei para vocês. Se fosse para viver, eu queria viver e vivi, né? Vivi para ver meu marido ser batizado, minha cunhada Diva está aqui com a gente hoje, minha sogra se passou também, aceitou a mensagem adventista, minha mãe morreu nos braços do Senhor, também conheceu a mensagem. Eu tenho 2 irmãs, tem uma que está dando uma passeada também aí fora, mas já volta. Tenho sobrinha, né? Então, é isso aí. E hoje eu tenho muitas pessoas que a gente, através do meu testemunho, e com certeza o Espírito Santo tem levado, né? Ano passado mesmo batizou um casal, sobrinhos nossos, né? Ô, bênção, Então, né? Glória a Deus. E a gente continua aí. Viver para servir a Deus e se morrer com Cristo.
Eu quero aproveitar, o pastor ainda está por aqui, né, pastor? Vamos orar mais uma vez, ora por essa família e por todas as famílias aqui presentes. Vamos mais uma vez ficar em pé e fazer a nossa última oração. Pai nosso, obrigado por teu amor. Hoje nós conseguimos enxergar melhor no teu amor, através da história de nossos irmãos, Pedro e Renata. O amor que o Senhor tem colocado no coração de Pedro para acompanhar, para cuidar. A fortaleza que o Senhor tem colocado no coração de nossa irmã para acreditar. E o milagre que o Senhor tem feito nos lembra de teu cuidado e de teu amor. E nós queremos aprender a confiar no Senhor. Como teus filhos, como casal, como família, queremos aprender a confiar. Desejamos aprender a confiar no Senhor. Nos dá o descanso que nós precisamos hoje e renova nossas forças. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.